Ninguém nunca ouviu, né? A Raquel ministrar. Ela está aqui conosco na IADER. Tem um testemunho muito forte. E ela vai ter um tempinho aí para poder falar e fazer uma ministração da palavra. E que realmente Deus possa edificar a sua vida através do testemunho da Raquel. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Porque a palavra já está no coração dela, porque Deus já trouxe. Amém? E nós só iremos orar para que os nossos corações se abram e possamos receber o que Deus está falando para nós. Senhor, eu te dou graças por tua vontade e misericórdia. Quero te pedir nesta noite, Senhor, que venha abrir os nossos corações e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor preparou nesta noite. Eu sei que o teu Espírito Santo já está sondando corações. Muitas mulheres que estão aqui nesta noite, Senhor, se escondem, ó Deus, de trás de uma dor, de uma tristeza, de uma mágoa, de uma palavra que foi dita, Deus, até de maldição contra a vida delas. Mulheres estão aqui nesta noite, muitas delas, se fazendo forte e procurando força onde não tem. Mas eu sei, Jesus, que este é o lugar apropriado para que o Senhor venha fortalecer, edificar a fé e mostrar para nós que o teu amor, ele faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Que independente de qualquer pessoa do mundo que está em nossa volta, nós sabemos que existe um Deus que pode todas as coisas e que olha e está intercedendo por nós nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa a Deus, Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós leremos 3 versículos, dos versículos 26 ao 28. A minha versão é NVI, então se houver uma divergência é por conta da linguagem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir ao nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém. Vocês podem se assentar. A palavra que Deus vem ministrando ao meu coração, principalmente essa semana, eu até perguntei: Deus, é esse mesmo título que o Senhor quer para poder passar para aquelas maravilhosas mulheres? E Ele me confirmou hoje mais cedo. E o título da mensagem que Deus colocou no meu coração foi As Escolhas Loucas de Deus. E você vai entender o porquê desse título na pregação de hoje. Eu vou relatar para vocês bem rapidamente a respeito de 5 mulheres que passaram pela genealogia de Jesus. Dessas 5 mulheres, uma era incestuosa, a outra era uma prostituta, outra era idólatra, outra, a quarta mulher, era uma adúltera e, por último, uma adolescente que ficou grávida. Mas como assim, Nísio? Como é que pode isso daí passar pela genealogia de Cristo? Se nós formos falar a respeito dessa mulher, dessa primeira mulher, que ela teve uma relação incestuosa, ela é a Tamar. Não sei se vocês conhecem a história de Tamar, mas eu vou relatar rapidamente. A história dela está lá em Gênesis 38, mas eu vou falar rapidamente para vocês. Tamar foi uma mulher que ela se casou com um dos filhos de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó. E quando ele teve 3 filhos, Onã e Selá. E Tamar se casou com esse primeiro filho, mas ele não era bem visto por Deus, e Deus acabou levando ele, retirando a vida dele. E Tamar ofereceu Judá ofereceu para Tamar o segundo filho, Onã. Só que todas as vezes que ele tinha relações com Tamar,
tirava, né? Ele não tinha o processo final ali da relação entre os dois. Isso também desagradou a Deus, e Deus também fez com que ele perdesse a vida. E nesse processo aí, Judá ficou muito temeroso em oferecer o último filho dele. E ele falou assim: não, você volta para sua casa, que quando o Selá tiver um pouco maior, eu te chamo para poder você se casar com ele e finalmente nós darmos continuidade a essa descendência. Obrigada. Vocês me ajudem, irmãs, porque eu confesso que eu estou um pouco nervosa, então se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Então, para poder dar continuidade à descendência de ele falou isso, para que Tamar retornasse para o seu lar enquanto Selá estivesse na idade, que ela iria retornar para poder continuar a descendência. Só que Judá, por ter muito medo, ele acabou escondendo esse último filho de Tamar. E Tamar, numa atitude desesperada, ela se vestiu de preto, se pôs no meio da estrada, onde ela sabia que Judá passaria por aquela estrada, e de prostituta, naquele dia ela se vestiu como se fosse uma prostituta, porque quem ficava à beira da estrada era considerada uma prostituta. E para poder dar continuidade à descendência, porque ela queria realmente dar continuidade à descendência de ela se vestiu como essa prostituta. E quando Judá passou por aquela estrada, ele acabou chamando ela, né? E ela acabou engravidando de Judá. E com essa gravidez, Judá, então aqui vocês já têm noção que é o sogro de Tamar. E só fazendo um adendo aqui, eu estou advogada, né? E como advogada, essa relação aqui entre sogro e nora, nem pelo homem ela é considerado correta. Por isso eu falei que é uma relação incestuosa. Porque ainda que as pessoas se divorciem, para o direito civil é inconcebível que ainda que haja um divórcio entre os filhos, o genro ou a nora, né, não podem se casar com os seus sogros, porque permanentemente eles serão parentes por afinidade, de acordo com o Código Civil, o artigo 1595. Então aqui ela cometeu esse ato incestuoso, e desse ato incestuoso acabou gerando Pérez e Zera. Então essa é a história da primeira mulher que se encaixou na genealogia de Cristo. A segunda mulher que a gente encontra lá na genealogia de Cristo, que está em Mateus, no capítulo 1, é uma prostituta. Essa prostituta é Raabe. Raabe, contando brevemente a história dela, é aquela mulher que, na época que os espias foram levados a Jericó para poder verificar a possibilidade de fato, né, conquistarem Jericó, aqueles espias concederam essa graça a ela, de que se ela não falasse para o rei que aqueles espias estavam ali ou estiveram ali, né, que quando eles retornassem com o povo para poder tomar Jericó, eles salvariam, né, a vida tanto de Raabe quanto de toda a família dela. E assim foi feito. Então essa prostituta também, por ter cedido ao pedido desses espias e ter escondido eles, né, inclusive na casa dela, quando eles estiveram lá, e o rei perguntou por onde é que eles andavam, e ela falou assim: eles passaram por aqui de fato, mas acabaram seguindo o caminho, talvez vocês encontrem eles pelo caminho. Só que na verdade eles estavam escondidos na casa dela, né? E eles falaram: então, como prova de que de fato você vai ser uma pessoa livre da condenação que nós iremos quando eles voltassem, né, para poder atingir Jericó, e uma marca que ele pediu para que ela colocasse na casa dela foi um laço vermelho. E imediatamente, assim que aqueles espias se retiraram da casa dela, ela assim o fez, colocou esse laço vermelho, e ela e toda a família foi salva por conta desse ato, né? A terceira mulher que a gente encontra na genealogia de Cristo é uma idólatra, uma moabita. O nome dela, a história da prostituta Raabe a gente encontra em Josué 2, se vocês quiserem ler mais a respeito da história de Raabe. A terceira mulher que a gente encontra na genealogia é uma idólatra moabita chamada Ruth, que até então ela realmente tinha aquele povo moabita, ele era um povo que tinha diversos deuses, né? E essa história aqui de Ruth, ela se encontra lá em Ruth, no capítulo 1, onde fala sobre ela como nora e Noemi como sua sogra, quando Orfa, Noemi e a própria Ruth se veem viúvas,
E naquele momento em que todas estão desesperadas, Noemi não quer prender as noras junto a ela e fala que elas estão dispensadas, né, que elas podem voltar e retornar para a família delas. E Ruth, ao contrário do que Orfa fez, ela permaneceu com Noemi e falou: a partir de agora, o seu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. E por essa atitude de permanecer fiel a não somente a sua sogra Noemi, mas também ao Deus de Noemi, ela também entrou na genealogia de Jesus. E como a quarta mulher que entrou na genealogia de Jesus foi uma adúltera. Essa adúltera era Batseba. A história de Batseba a gente encontra em 2 Samuel, no capítulo 11, quando relata aquela história de Davi, Urias e Batseba. Davi ele deveria estar em guerra juntamente com o exército, mas naquele momento ele preferiu estar em casa, e naquele momento que ele estava em casa, foi o momento em que ele caiu com Batseba, né, quando ele viu ela lá no pátio, e se sentiu seduzido por ela, e ela mesmo sendo casada, ela também cedeu ao pedido de Davi. E cedendo aquele pedido, acabou gerando um filho, e desse filho Davi ainda tentou esconder, chamou Urias ainda para poder envenená-lo, depois da volta da guerra. Na primeira tentativa, a intenção de Davi era que ele, Urias, né, voltasse para casa depois de bêbado, para poder esconder aquele filho que havia sido gerado juntamente com Batseba. Só que ele, muito fiel e muito leal ao exército, ele falou: como é que eu poderia retornar para minha casa, sendo que os meus amigos estão em guerra? Então ele preferiu ficar lá e permaneceu no pátio. Num segundo momento, Davi ainda insistiu e chamou ele novamente para um jantar, tentando novamente envenenar para poder esconder o seu pecado. E ainda assim ele não retornou, ele foi dormir com seus companheiros também. Aí quando Davi percebeu que não tinha solução para aquele problema, mas ele queria permanecer com aquele pecado oculto, foi quando ele mandou uma mensagem pelo próprio Urias para poder colocá-lo à frente da batalha, para que ele fosse morto. Então ele acabou cometendo, além de um adultério, também um assassinato. E essa mulher adúltera, por mais que fosse adúltera, ela também entrou na genealogia de Cristo, porque a gente verifica que, por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque a gente percebe que Davi tinha um coração extremamente contrito. Quando ele percebeu que de fato ele tinha falhado, que ele tinha pecado, imediatamente ele se derramava na presença do Senhor, e ali ele realmente reconhecia a falha dele, o pecado dele, e era aquele arrependimento eficaz, aquele arrependimento que de fato ele não voltava ao erro, pedia perdão pelos seus pecados, e de alguma forma ele oferecia sacrifícios a Deus pelo perdão dos pecados dele. E quando o profeta Natan pegou e foi chegando nele falando: olha, eu tenho uma história para poder te contar, e contou a historinha de duas famílias, onde uma dessas famílias era abastada e a outra era uma família bastante humilde. Essa família, que era muito rica, tinha gados, tinha ovelhas, enquanto a outra família, que era muito humilde, isso Natan, o profeta Natan contando para Davi, né? Enquanto essa outra família, que era muito humilde, tinha apenas uma ovelhinha, apenas um animalzinho. E essa família abastada pegou esse animal dessa família mais humilde e sacrificou, dando um banquete para aquela, diante daqueles amigos, né, dos familiares, dessa família rica. Aí Davi injuriou-se imediatamente, falou assim: esse homem merece ser morto. E quem é esse homem? Aí Natan falou assim: esse homem é você, Davi. Foi Deus quem me revelou isso. Então naquele momento ele caiu em si e ele percebeu o erro que ele tinha cometido. E quando a gente vai em Salmos, salvo engano 51, a gente percebe o desespero de Davi, quando ele ora a Deus pedindo perdão pelos pecados dele, e até o último minuto ele jejuma, ele fica ali sem um alimento, porque ele crê que, por mais que tenha, porque Natan pegou e confirmou, né, que aquele filho lá não seria gerado, aquele filho daquele adultério não seria gerado, mas até o último minuto ele tinha esperança de que poderia ter aquele filho, né, já que tudo aquilo tinha acontecido, ele tinha essa esperança. Mas quando ele verificou que de fato não teria mais solução, foi quando ele saiu do quarto dele e acabou se casando com Batseba, onde nós temos que teve o rei Salomão, né, posteriormente.
e nós vimos que ela entra na genealogia de Cristo. E a última mulher, das 5 mulheres que a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 1, é essa adolescente grávida, que é Maria, que é aquela que concebeu Jesus. Por que eu falo que ela é uma adolescente grávida? Porque eu estava analisando os estudos de historiadores que fizeram, né, a respeito da idade de Maria. Ela foi verificado que ela tinha entre 14 e 16 anos quando ela engravidou de Jesus. Então aqui a gente pode verificar que, independente da sua situação, independente da situação, do passado da pessoa, quando Deus quer usar uma pessoa, e se a pessoa de fato se arrepende do seu passado, e aquele arrependimento eficaz, como eu disse que era o arrependimento de Davi, Deus usa e usa de forma sobrenatural. E para poder finalizar essa história, eu vou contar uma história de uma última pessoa, de uma última mulher. Essa mulher, ela, na infância dela, ela sofreu alguns abusos, e por sofrer esses abusos, ela inclusive é fruto de um adultério, e sendo fruto desse adultério, tinha uma família extremamente disfuncional. Ela vivia em um lar disfuncional, onde o pai e a mãe viviam em contendas. Era realmente um estilo infernal, onde o pai e a mãe conviviam, porque essa criança, ela via o pai tentando jogar panela de pressão na mãe e vice-versa. Então esse foi o lar que essa criança nasceu, que essa criança foi gerada, ela e mais outras 4 filhas. Esse homem que se relacionou com essa segunda mulher, eles tinham uma primeira família. Dessa primeira família tiveram 9 filhos, e dessa segunda família, que foi quando ele caiu em adultério, tiveram mais 5 filhas mulheres. Onde dessas 5 filhas eu vou destacar a vida de uma dessas filhas, que é a filha do meio, onde ela nasceu nesse lar disfuncional. Todas elas viveram nesse lar disfuncional, mas eu vou citar especificamente a história dessa menina. E tendo sido abusada, inclusive, pelo pai e outras 2 vezes por outros 2 vizinhos, essa criança nasceu, além desses abusos que ela sofreu na infância, ela também foi muito rejeitada durante a infância, durante a adolescência e também durante a juventude, porque esse pai não reconhecia essa filha, e todas as vezes ele fazia questão de falar para essa filha: eu não te reconheço como filha, você não é minha filha, eu te rejeito. E todas as vezes que tinha oportunidade ou tinha qualquer tipo de atrito, ele fazia questão de jogar isso na cara dessa filha. Tanto é que eles não conviviam no mesmo espaço. Se o pai estivesse na sala, essa filha passava para a cozinha. Se o pai fosse para a cozinha, essa filha passava para a sala. Então não tinha nem ao menos esse contato físico. Então era uma situação bem complicada, inclusive para essa mãe, que ficava ali no meio, entre o pai, porque o pai, em determinado momento, acabou se divorciando da primeira família e se uniu à segunda família, mas ainda assim não reconheceu. Só foi reconhecer formalmente no documento, né, colocando o sobrenome desse pai no nome dela, quando ela veio a se casar. E essa menina veio a se casar com 19 anos de idade. Com essa relação, como ela já tinha sofrido muita rejeição, ela acabou se sujeitando a diversas situações dentro desse casamento, dentro desse relacionamento. Foi um relacionamento de 14 anos, sendo 12 de casamento e 2 anos entre namoro e noivado, né? Então um total de 14 anos. E dentro desse casamento ela sofreu 7 traições que ela descobriu, e ela aceitava aquela situação, porque ela acreditava que aquilo ali era normal, que era natural, até porque era isso que ela escutava da própria mãe. Ela falava: não, homem é assim, é normal o homem trair a mulher. Então ela escutou e internalizou aquilo ali, acreditando, até porque ela via isso dentro do próprio lar, então ela acreditava que aquilo ali de fato era normal. E passado algum tempo, essa menina, agora mulher, né, ela se tornou uma pessoa extremamente vingativa. E quando ela se tornou essa pessoa extremamente vingativa, amarga, foi quando ela de fato, e só fazendo um adendo, essa família, ela foi nascida, foi gerada num lar cristão. Então em momento nenhum ela se desviou ou se afastou dos caminhos do Senhor, só que não tinha a verdadeira intimidade ou comunhão
com Deus. E eu explico. A intimidade, a comunhão que você tem com o seu Deus, quando você chega nesse nível de intimidade com o seu Deus, é quando você não vê mais ele como se fosse um velhinho com um cajado na mão que estivesse o tempo todo ali para poder bater na sua cabeça, quando você pecasse. A verdadeira intimidade é quando você se afasta. Geralmente, quando você vê o seu Deus dessa forma, você se afasta quando você erra. Agora, quando você tem essa real intimidade, essa comunhão com o seu Pai Celestial, é quando você peca, quando você erra, imediatamente, assim como Davi, você se lança aos pés do Senhor, porque é nele que você sabe que você vai encontrar o perdão dos seus pecados, é nele que você sabe que você vai encontrar a purificação dos seus pecados. Então, assim, essa menina nasceu num lar cristão, e foi esse o tipo de ensinamento que ela teve. E chegou nesse determinado momento, retomando, né? Ela se tornou tão vingativa a ponto de também pensar em descontar, em se vingar nesse marido dela. E assim ela começou a jornada de vingança em relação a esse marido dela. E ela conseguiu se vingar na cabeça dessa jovem. Ela imaginava que ia descontar a mesma quantidade de vezes. Então, para ela, seria no mínimo 7 vezes para poder se sentir bem. Então ela imaginava que aquilo dali iria de alguma forma curar aquela ferida que outrora tinha sido aberta. E até que na quarta tentativa, ou na quarta vez que ela cometeu esse ato de adultério, ela foi pega e acabou culminando no divórcio desses dois rapazes, da moça e do rapaz. E com esse divórcio, essa moça muito carente, extremamente, ela se viu com extrema dependência emocional. E esse último amante, esse último adultério que ela teve, ela acabou se relacionando com esse homem. Esse homem também era um homem casado com 18 anos de casamento e também se divorciou, e eles passaram a conviver juntos. Só que ali essa moça descobriu que, na verdade, ela não sabia, mas ela acabara de descobrir que o inferno tem subsolo, porque ela entrou no relacionamento abusivo com um narcisista. Porque há um relacionamento abusivo e há um relacionamento abusivo com o narcisista. É um pouco pior, por quê? Porque ele coloca a vítima, como ela é conhecida, em um ciclo onde nesse ciclo ele faz com que ela se torne ainda mais dependente desse homem, a ponto dela não conseguir sair daquela relação. E isso perdura por anos, se não houver uma libertação, porque a gente já descobre que é de cunho espiritual e não apenas emocional. Há sim essa relação emocional, mas também por detrás disso há uma relação espiritual, e ela deve ser quebrada. E essa menina se envolveu, essa moça, essa jovem se envolveu e continuou nesse relacionamento com esse homem. Ambos se divorciaram, e essa convivência nesse ciclo narcisista, o primeiro ciclo que inicia é o chamado Love Bomb. O Love Bomb é quando esse narcisista ele dá uma explosão de amor em cima dessa mulher. E com essa explosão de amor em cima dessa mulher, o ego dessa mulher fica muito inflado. Aliás, todos nós temos um traço narcisista. Só que quem tem esse transtorno, ele é um pouco pior, porque de fato ele não vê as pessoas como seres humanos. Ele enxerga pessoas como se fossem propriedades ou objetos que eles podem utilizar e depois descartar. É assim que um narcisista, esse que tem um transtorno, ele vê a sua vítima. Mas todos nós temos sim esse traço narcisista. E quando ele alimenta esse lado narcisista, que é exatamente nessa fase de Love Bomb, o ego fica extremamente inflado e ele cada vez mais vai enchendo aquela mulher de love bomb, de bomba de amor. Love bomb é um termo em inglês, mas traduzindo significa bomba de amor. Então ele bombardeia essa mulher de muito amor. Então levava ela para os melhores restaurantes, dava banho de loja nela nas lojas mais caras, comprava calçados, bolsas, tinha empregada doméstica para poder servir em todos os momentos. Então ela vivia realmente de fato como se fosse uma vida de princesa, não lhe faltava nada. Só que em contrapartida ela teria que se submeter a uma relação onde ele teria outras mulheres nessa relação. E quando ele não quisesse saber mais dela, ele descartava, deixava ela de lado, enquanto ele ia atrás de outras mulheres. E quando passado essa primeira fase de Love Bomb, ele entrava no segundo estágio, que é o chamado estágio da depreciação.
Nesse segundo estágio da depreciação, ele desfaz tudo aquilo que ele havia falado para ela no primeiro momento e ele encontra alguém, alguma mulher superior para poder começar uma comparação entre aquela mulher que está convivendo com ele e essa outra mulher que ela já acredita, né, que ele já está no novo relacionamento. E quando começa essa fase de comparação, essa mulher ela tende a se esforçar cada vez mais para poder superar as expectativas desse homem. E ela já está emocionalmente dependente, só que ela não enxerga isso. Então é o momento em que ela tenta se superar. E quando ela tenta se superar nessa relação, superar na verdade essa outra mulher que ele colocou como equiparação, ela se desgasta demais. Então ela perde muito a energia dela, inclusive a energia física. E quando ele percebe isso, quando o narcisista percebe isso, é o momento de descarte. Ele passa para uma nova fase chamada fase de descarte. Por quê? Porque, como eu falei, o narcisista ele não enxerga as outras pessoas como seres humanos. Ele enxerga como se fosse um objeto, como se fosse uma propriedade. Então ele pega aquilo dali, enquanto a pessoa está carregada, é como se fosse uma bateria para ele. Então ele utiliza como suprimento. Ele conseguiu carregar, se carregar, é o momento que ele descarta, é o momento que ele dispensa. E aí chega a terceira fase desse ciclo narcisista, que é exatamente o descarte, onde, independente do que a mulher faça, ou do esforço que ela acaba fazendo para poder permanecer naquela relação, qualquer coisinha que ela faça de diferente da rotina, porque eles são extremamente pragmáticos, são rotineiros, têm uma rotina assim, regrada, e quando essa mulher que é a vítima está com ele, faz qualquer coisa que acaba gerando uma desordem na vida dele, é o momento em que ele aproveita para poder descartá-la, e da forma mais cruel possível. Então ele pega uma outra mulher e passa de frente com essa outra mulher pela casa dessa pessoa. Então é a forma mais cruel que vocês puderem imaginar na cabeça de vocês, é assim que ele faz nessa fase de descarte. E nessa fase de descarte, pelo que eu estudei a respeito desse estágio, né, da fase do ciclo narcisista, é onde ocorre um número muito alto de suicídio, porque a mulher acaba entrando no estágio depressivo profundo, onde ela não se vê sem aquele homem por conta da dependência emocional, e foi assim também com essa moça. Ela se encontrou nesse estágio de total dependência e acreditava que para ela a vida já não fazia mais sentido sem aquele rapaz, sem aquele homem. E por 2 vezes ela pensou em suicídio. Numa dessas vezes ela inclusive pegou o próprio carro e saiu pela estrada e pensava o tempo todo em se jogar na frente desse outro veículo, né, no outro veículo que viria. Só que nesse momento ela, e eu acredito que seja o Espírito Santo, ela tinha uma playlist com hinos, e nessa playlist tinha um hino que falava exatamente a fase que ela estava passando, que era uma fase que realmente tudo iria sumir da vida dela. O hino ele fala assim: aquela amizade fui eu quem, aquela porta aberta fui eu quem fechei, aquela amizade foi eu quem. Se alguém souber desse hino, como? Deus escondendo? Deus te escondendo. Aí não lembrou. Então o nome do hino é Deus te escondendo. Por quê? Porque nesse hino fala exatamente isso, sobre as amizades, e de fato ela chegou nesse estágio onde ela se via sem amigos, se via sem aquele relacionamento, se via sem uma profissão, e ela se viu realmente perdida. As portas para a vida dela, ela achava, né, que estavam todas fechadas. E nesse momento de desespero, mesmo estando em desespero, ela escutou esse hino, e foi um hino que tocou profundamente no coração dessa jovem. E quando ela ouviu esse hino ali, ela tomou uma decisão de voltar atrás e desistiu do suicídio, e ela fez uma oração, que a partir daquele momento ela entregaria a sua vida, e ali sim houve uma verdadeira conversão. Por isso que eu falei que há a fase em que você vê o seu Deus de uma forma muito distante, e há essa fase da verdadeira conversão. E a gente vê isso muito nas nossas igrejas hoje. A gente vê muitas pessoas que congregam, muitas pessoas que estão à frente, às vezes, de ministérios, só que a gente não verifica que tem uma real e profunda intimidade e comunhão com o Pai. Não enxerga Deus como aquele Pai que está ali para poder te sustentar em qualquer hora, em qualquer situação. E ali, naquele momento, foi o momento da conversão dessa moça. E ela falou: Deus, eu desisto de me suicidar, mas a partir de agora eu entrego a minha vida em tuas mãos, e eu serei uma saqueadora do inferno.
E a partir de hoje eu não quero viver um só dia da minha vida sem tocar uma outra vida. E essa mulher sou eu, irmãos. E eu fiz essa oração e foi ali que eu senti a minha verdadeira conversão. Foi ali que eu vi o Pai zeloso e amoroso que eu tenho, por não permitir que eu tirasse a minha própria vida, por retirar de mim aquela dependência emocional que eu sentia daquele homem, e que eu já tinha noção de que não era apenas algo emocional, mas sim espiritual. E foi ali que eu comecei o meu processo de libertação. E eu falei para Deus: Deus, se até agora eu vivi uma vida sem sentido, a partir de agora eu não viverei um só dia da minha vida sem tocar uma vida, que seja com o meu sorriso, que seja com a minha presença, que seja com uma palavra, que seja com uma frase, mas eu não quero passar um só dia sem tocar uma vida, e eu serei saqueadora do inferno. E eu fiz essa oração para o inferno. Eu falei: diabo, se eu já me dava trabalho e você tentou destruir a minha vida, pois agora você vai ter que colocar um letreiro no inferno, escrito Mísia. Procura essa mulher, porque essa mulher está dando muito trabalho pra gente. E desde então eu tenho me usado de uma forma sobrenatural, porque eu sei que não sou eu. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque desde o momento em que eu ressignifiquei esses fatos na minha vida e que eu comecei a liberar esse testemunho para outras mulheres que estão passando, às vezes teve uma que eu me assustei, que ela falou que tinha 30 anos de casamento e 26 anos só no adultério, então ela tinha essa vida dupla, e eu sendo usada para poder aconselhar outras mulheres mais maduras do que eu. Foi ali que eu confirmei: de fato, esse é o propósito que Deus tem para a minha vida. E assim é que eu descobri qual era o propósito que Deus tinha para a minha vida. Foi ali que eu descobri que mesmo se eu não ganhasse nada, eu faria aquilo dali para Deus de forma contínua, porque eu saberia que eu estaria realmente ajuntando os meus tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Então, independente da situação que você esteja vivendo, independente do seu passado, independente do seu pecado, saiba que hoje pode ser um momento de conversão na sua vida. Se você se vê como uma pessoa que está na religiosidade é aquela pessoa que cumpre todos os dogmas, está na frente de ministérios, até congrega todos os dias, quem sabe até vem a todos os cultos, mas você não tem aquele contato diário com o seu Pai. Você não enxerga Deus como o seu amigo, como o seu companheiro, como o seu fiel escudeiro, como o seu Pai que está ali para poder te socorrer em todos os momentos e para qualquer situação da sua vida. Então hoje pode ser o seu dia, o dia da sua conversão, o dia em que eu digo que eu passei a viver o primeiro amor, e eu tenho vivido dias de primeiro amor com o meu Deus, e eu não deixo que nada nem ninguém impeça esse meu contato com o meu Deus, porque é algo tão maravilhoso, gente, você já acordar. Primeiro você agradece já a Deus, porque as misericórdias dele, como está escrito em Malaquias 3, elas se renovam a cada manhã. E essas misericórdias, elas são a causa de nós não sermos consumidos. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que você merece como ser humano pelos erros que você comete. Mas o meu Pai, o seu Pai, ele é tão misericordioso que ele não concede aquilo que você merece. Ao contrário, ele te dá a graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça você não poderia merecer, mas ele lhe concede, e ele lhe concede de graça. Então eu já amanheço a Deus agradecendo a Deus pelas misericórdias dele que se renova, pela graça, pelo amor, pelo perdão dos pecados, e por ele ter me feito ressignificar todos esses fatos desde a infância, da adolescência, da minha juventude, até chegar agora e descobrir que com isso, com todo esse meu histórico, que quem sabe poderia ser um histórico de desgraça, se de fato eu tivesse dado cabo à minha vida, quantas almas ainda não estariam encaminhando para o inferno? E hoje, pelo ressignificar esse fato na minha vida, abrir a minha boca para poder profetizar para as outras pessoas que de fato há sim transformação quando você se posiciona, quando você coloca na posição daquele que quer te usar, ele tem transformação para as nossas vidas. E com essa transformação
você transborda na vida de outras pessoas e há transformação na vida de outras pessoas. E essas pessoas tendem a sair do caminho da religiosidade e entrar nesse caminho da conversão, onde passam a ter um relacionamento com Deus muito mais aprofundado, muito mais verticalizado. E esse tem sido o meu objetivo nos últimos meses, porque graças a Deus eu consegui, inclusive, liberar o perdão para o meu pai. Eu já consigo conviver com ele. Esse fato é recente. No dia que por mais que a gente acha que é a outra pessoa que está errada, fui eu quem decidi, eu que me posicionei e cheguei no meu pai e pedi perdão no dia 29 de dezembro do ano passado, por tudo o que estava acontecendo, porque eu sabia que eu também estava com o coração bastante endurecido. Então ali eu pedi perdão pelos erros que eu havia cometido, por não tratá-lo como pai, por desrespeitá-lo. E naquele momento eu senti como se tivesse um saco preto muito sujo, fedido, eu estivesse deixando aquele saco de lixo preto para trás e comecei a viver uma nova história, não só dentro de casa, mas para todos à minha volta. E aquela pessoa que era uma pessoa amarga, vingativa, que feria outras pessoas por conta das feridas que ela tinha, hoje eu descobri que eu uso essas minhas feridas para poder curar outras vidas. Eu posso utilizar as minhas cicatrizes como exemplo para as outras pessoas, principalmente mulheres, que a maioria que chega até a mim são mulheres, para poder falar, essas cicatrizes aqui foram de experiências passadas e eu sobrevivi. E assim como eu sobrevivi, porque Deus é o meu libertador, eu também tenho isso para poder te oferecer. E graças a Deus, muitas almas têm se rendido aos pés do Senhor. Não é anísia. Eu sempre falo, Senhor, eu faço a oração de João, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, porque aqui tudo tem que ser para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E o nome do Senhor, eu tenho visto, ele tem sido engrandecido e o nome de Deus tem sido glorificado através da minha vida. Então que nessa noite você também se posicione, porque o que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que a gente imagina, como está escrito em Isaías. Os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. É como está escrito em 1 Coríntios 2,9, o que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, ou jamais penetrou em mente humana, é o que papai tem reservado para todos aqueles que o amam. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.